Começamos com essa imagem do céu noturno, silencioso, depois de um dia de trabalho, um momento em que nós podemos descansar, olhar as estrelas. Acho que cada um de nós, pelo menos uma vezinha na vida, parou para olhar as estrelas à noite, né? Pelo menos uma vez, né? Pode ser que alguns de nós olharam sempre, né? Outros até deitavam no chão para olhar as estrelas, né? Outros imaginavam o que poderia acontecer de tanta energia dessas luzes que brilham e cintilam nos céus, às vezes até coloridas, né? As estrelas às vezes cintilam verdes, vermelhas, né? Independentemente da realidade ou da nossa imaginação, a beleza desse céu, e vamos nos colocando nesse cenário de profunda paz, de um silêncio muito grande, de um dia em que terminamos o trabalho e podemos contemplar as estrelas e descansar, né? Pensando um pouco nessa escuridão da noite, pensando um pouco no silêncio e na solidão, como a Camila falou um pouquinho no início, no recado, pensarmos que é nesse momento é que a luz se torna mais forte, mais brilhante. Um momento que podemos contemplar. E eu queria destacar hoje, né, nessa noite de hoje, nesta tarde, né, esse momento de noite escura, de estrelas cintilando, como se fosse um manto de estrelas protegendo os pastores. Nem eu começo, já fico emocionada, né? Então nem dá para segurar, né? Ai. Os pastores de ovelha há 2000 anos, 2024 anos atrás, no cálculo que a gente faz hoje, descansando após o trabalho, a figura desses pastores cuidando das ovelhas e as ovelhas junto com os pastores, confiando nesses pastores. Então, vamos sentando ao lado deles, vamos nos colocando também nesse momento contemplativo do céu, na solidão da noite, e pensando um pouco a vida de um pastor de ovelhas, né? Hoje em dia fica mais difícil a gente imaginar fazendas industriais, né? Mas ainda a gente vê pequenas fazendas e pequenos cuidadores de ovelhas, né? Mas nessa época, há 2024 anos atrás, esses homens ligados à natureza, eles ficavam longe das cidades, das suas casas, no campo, dormindo ao relento, junto com as ovelhas. Uma vida muito simples, mas muito, muito simples. E uma vida de muito cuidado, carinho para com essas ovelhas, alimentando, protegendo. Então, nessa imagem desses pastores ali, descansando à noite, nós podendo estar com eles, podemos também pensar que por viverem no campo, no meio dos animais, eles eram, de certa forma, discriminados, né? Não tinham um trabalho que era no meio das aldeias e das vilas. Era um trabalho solitário, um tanto discriminado. E com isso os pastores viviam sempre muito unidos, como uma comunidade. Tanto que a gente usa a expressão os pastores, né? São todos eles juntos, cuidando das ovelhas, independentemente das tarefas que eles tivessem. E esse senso de isolamento nos traz a ideia de igualdade. Todos eram iguais dentro desse grupo de pastores, né? E numa noite muito especial, nesse momento de descanso, talvez até de um pouco de sono, algo acontece, diz o relato, né, que nós temos na Bíblia, de que eles começaram a ouvir o que as outras pessoas não ouviam.
E algo de maravilhoso aconteceu. E justamente para esses pastores é que aparece, então, um anjo reluzente no meio dessa escuridão, dessa vida lá no meio da natureza. O anjo brilha por cima deles e fala: não tenham medo. A primeira coisa que os pastores sentiram diante desse som, dessa voz e dessa presença luminosa foi medo. Eu estou aqui para trazer uma boa notícia para esses homens extremamente simples e carinhosos. E será para vocês motivo de muita alegria. E também para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. E o anjo dá 3 títulos para essa criança, né? O Salvador, o Messias, o Senhor. E vocês vão encontrar uma criancinha envolta em alguns panos e alguns tecidos e deitada numa manjedoura. Então, os pastores, o primeiro contato que eles têm nesse momento de profunda solidão é ouvir, eles ouvem atentamente. E, de certa forma, aquele medo vai se transformando numa alegria, porque em seguida o céu se abre e eles começam a ver. Houve, então, uma visão interior desses pastores. E ver também o que ninguém mais vê. O céu abre e desce até a terra. Então, uma multidão de anjos desce dos céus, como se fosse um exército celestial cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Os anjos anunciam paz a esse grupo de pastores que estavam deitados, descansando, vivendo uma vida muito simples e despretensiosa. E aí, quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram: vamos até Belém ver o que aconteceu. E o coração deles se encheu de alegria. Existe um texto que diz que esses pastores levaram até Belém lã, leite e farinha. E nós vamos usar um pouquinho essa imagem desses primeiros homens que foram ver a criança que havia nascido, né? Esses homens de coração puro, bondosos, eles rapidamente agiram, pegaram o que eles tinham ali, que era a lã das ovelhas para aquecer, então um ato de acolhimento e aquecimento, levaram o leite para nutrir e a farinha também para alimentar, né? Então, nesse aspecto dos anjos, trazendo a notícia, os pastores com o coração muito aberto, rapidamente escutam de forma atenta e agem, e vão levar os presentes que eles tinham para essa criança que estava nascendo. Mas, Elaine, o texto de hoje é nascer de novo. O que isso tem a ver com nascer de novo? Calma, a gente chega lá, Os pastores representam um lado da nossa alma, um lado que a gente tem, esse lado puro e bondoso. Um lado tão simples e puro como as crianças são simples e puras. Então, há algo na nossa alma que hoje, tocados por esse momento auspicioso de boa nova, que ainda hoje essa energia desce dos céus e nos abençoa na noite da véspera de Natal e do dia de Natal, 24 para 25. Se a gente prestar atenção, desde o início do mês de dezembro, a gente já começa a ter uma ligeira alegria, não é? Um monte de preocupação também, né? Ai, que correria, vou ter que comprar presente, fazer ceia de Natal, etc., né? Independentemente da maneira que a gente comemora, fechar o ano. Mas algo já vem chegando à Terra, mesmo para nós, 2024 anos depois. Uma alegria sutil. As luzes, os enfeites vão nos lembrando esta noite,
essa noite de silêncio, onde nós estamos debaixo das estrelas e vindo essa energia maravilhosa, como diz um autor, o amor que vem do céu para a terra, o amor que está descendo hoje do céu para a terra, e vem habitar no nosso coração, né? Esse amor, esse nascimento que acontece em nós a partir da simbologia do nascimento dessa criança que a gente comemora na noite de hoje, né? Então, como eu falei, essa imagem dos pastores é a imagem da nossa própria alma, essa capacidade pura e simples e muito bondosa de que nós temos para uma escuta atenta, começando os pastores escutando. E que gestos a gente pode ter, né? Escutando quem está perto da gente. Que maneiras a gente pode manifestar essa sensibilidade da alma com uma escuta atenta, com um olhar, porque depois os pastores veem, né, os anjos, com um olhar para aquele gesto, para aquele detalhe, uma mão no ombro, um sorriso, uma fala delicada, um olhar dizendo vai ficar tudo bem, né? E o terceiro movimento dos pastores, a ação, eles rapidamente aqueceram o bebê, rapidamente levaram o leite em um momento de nutrição, de alimentar carinhosamente essa criança que estava nascendo. Então, esses três movimentos dos pastores nos fazem pensar em aspectos da nossa alma que nós podemos deixar nascer mais uma vez, nascer de novo em nós. Uma bondade muito simples e muito, muito pura, que todos nós temos no coração, lembrando dessa imagem dos pastores. Ainda pensando nesse movimento dos pastores como um grupo, onde todos são iguais, podemos pensar na capacidade dos pastores de proteger e de cuidar das ovelhas como um trabalho de muita paz, de construção de paz. A imagem, né? Se a gente pensar dos pastores e as ovelhinhas, só pensar das ovelhinhas, né, pastando no campo já traz, né, uma sensação de muita paz. E não é à toa, né, que o próprio Cristo é chamado de o bom pastor, nos conduzindo nesses lugares de descanso, levando para lugares onde a gente pode descansar e beber uma água fresca, como disse o pastor de ovelhas, o rei Davi, né? Também um pastor, né? Que o Senhor nos guia, nos leva para um lugar de descanso. Então, os pastores, como aqueles que constroem a paz, são seres da paz, são seres muito pacíficos. E eu acho que é só mesmo quando a gente alcança essa paz que a nossa bondade pode fluir. Numa ação de levar um leite, de levar uma lã, de aquecer alguém, aquecendo também o nosso coração. O olhar desses pastores é sempre atento. Assim como o olhar de Jesus para nós, como bom pastor, é muito atento. Sempre percebendo quais são as necessidades. Há perigo, protegendo dos perigos. É hora do descanso, levando para descansar, recolhendo as ovelhas. É hora da alimentação. Então, essa imagem do pastor cuidando de ovelha como algo que nasce em nós, na nossa alma, que podemos deixar nascer mais uma vez, nascer de novo. Esse olhar atento, cuidadoso para as suas próprias necessidades, mas também para a necessidade dos outros, né? Esse olhar com interesse afetuoso, muito simples, muito genuíno. Era o que os pastores tinham para oferecer. Calor, cuidado, aquecimento.
tudo a gente poder pensar estando presentes na nossa vida, como alma presente. Qual é o meu papel? O que eu posso fazer? Como eu posso agir? Sendo também alguém que constrói a paz, alguém que vive nessa paz, alguém que, ao garantir com certos cuidados e um olhar atento, garantir que não falte cuidados, proteção e alimento para nós mesmos, porque os pastores também cuidam deles mesmos, né? Por isso eles andam juntos em comunidade e se tratam por iguais, porque um cuida do outro também, né? É uma figura importante para nós, porque são os semeadores da paz. E aí eles vão até a criança que acabou de nascer, com a alegria simples e singela no coração. Então, pensando primeiro na imagem do pastor, deixando essa nossa bondade nascer outra vez dentro de nós, e através dessa imagem do pastor, nós também deixarmos a criança iluminada nascer em nós, em nosso coração, todos os dias, nascer outra vez, cada manhã, a cada visita desses pastores, quando a gente cuida um pouco melhor da gente, quando a gente cuida da nossa própria nutrição espiritual, quando a gente pode dispensar para o outro um pouco da lã que acolhe do frio, um pouco da farinha que nutre, faz o pão, que alimenta o corpo. E aí as duas figuras juntas agora, nascer de novo em nós, esse lado acolhedor que abraça todos os dias a criança que está nascendo. Só que para isso acontecer, primeiro, onde tudo começou, começa na noite escura, estrelada, na solidão do campo, na contemplação. E é nesse silêncio de paz é que podemos ouvir e podemos ver. Ouvir a aproximação do anjo e ver o coro cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Tem um texto do nosso querido Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Que está no livro O Evangelho por Emmanuel, onde ele comenta o livro de Lucas. E o capítulo 3 desse livro chama Oferta de Natal. Desde o momento em que os pastores, maravilhados, se movimentaram para ver-te, Jesus, na hora alva, começaste, por misericórdia tua, a receber os testemunhos da afeição dos filhos da terra. Muito antes que te homenageassem o ouro, o incenso e a mirra, que são os reis que virão mais para frente, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro de rei invisível se dignou a acolher, em primeiro lugar, as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção. A luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento. Quando os anjos voltaram aos céus. Os panos que te livraram do frio. A manta humilde que te garantiu o leito improvisado. Os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem. A primeira tigela de leite. O socorro aos pais cansados.
os utensílios de empréstimo, para que não te faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que devia transportar-te. Esse é o gesto cuidadoso do pastor de ovelha, que olha e vê as necessidades e cuida dos detalhes. Esse texto do Emmanuel mostra essa sensibilidade tão pequena, mas tão vital, tão importante, que estava na alma pura dos pastores, simples, que agiram atendendo ao nascimento daquela criança que estava chegando. Então, nesse sentido, pensando no nascimento, a criança quer nascer. A criança chegou. Hoje comemoramos o nascimento dessa criança. E essa criança foi recebida. Para isso, teve um movimento desses pastores. A luz das estrelas cobrindo o firmamento, abençoando esse cenário, a simplicidade, a alegria dos pastores, a celebração da chegada dessa criança divina, tudo isso foram além do que o Emmanuel fala, foram os presentes que os pastores também levaram para essa criança que estava nascendo. Então, nesse aspecto de reflexão que trouxemos hoje em relação aos pastores, nascer de novo todos os dias, a cada momento. O pastor que temos na alma, o pastor cuidadoso, simples, caloroso, que age em nome dessa proteção e desse cuidado, e receber na alma todos os dias a criança divina que quer nascer em nós, que quer trazer a luz no mundo, como foi a chegada do Cristo